gente boa que não espera na pura espera. Estamos aqui nesse sábado pela manhã, começando o nosso segundo programa sobre Paulo Freire, 100 anos com Paulo Freire. Lembrando que esse ano vai se completar 100 anos do nascimento de Paulo Freire, tá? Então, a ideia nossa é fazer esses programas, bater papo, conversar, participe com a gente, viu? Envie suas mensagens, envie a sua participação, a sua opinião, a sua sugestão. É muito importante que a gente retome esse debate de Paulo Freire, retomamos esse debate da educação crítica, da educação libertadora, não é? Para que a gente possa, então, ir compreendendo as coisas. E participe. Se quer ganhar um livro, não é? Nós vamos sortear no final do mês, dia 29 de maio, é o último programa do mês de maio, né? 29 de maio. Nós vamos sortear, então, as pessoas que mandarem o seu WhatsApp para o telefone 99125 1554, deve estar aparecendo aí na tela, 99125 1554. Eu quero ganhar o livro Pedagogia da Tolerância, né? Que é um apanhado que a esposa dele, a Anitta, fez sobre escritos, sobre entrevistas, sobre vídeos dele, e ela juntou todo esse material e deu o nome de Pedagogia da Tolerância. Então é muito legal o livro, participe, ponha lá, mande seu WhatsApp, que eu quero ganhar esse livro, tá certo? E repito, mande a sua participação, sua pergunta, né? Não gosto, enfim, tá? Bom, hoje vamos falar um pouquinho, no programa de hoje, sobre o que tem ocorrido nesses últimos anos, sobretudo de 2019 para cá, em relação ao governo federal e toda a história de Paulo Freire, né? Toda a produção acadêmica dele, né? De todo o ensinamento dele, tá? Então, eu falo muito do Paulo Freire, da pessoa. Não é que nós aqui idolatramos a pessoa, mas a gente precisa falar um pouco da vida dele, porque muito do que ele escreve está relacionado com a vida que ele viveu, né? E a ideia não é idolatrar pessoas, a ideia é a gente debater as ideias que ele escreveu e deixou aqui para nós. Até para que a gente reescreva as suas ideias, né? Paulo Freire, antes de morrer, ele disse isso várias vezes. Eu não quero seguidores, eu quero pessoas que me reinventem, né? Então não há nada mais do que freiriano do que essa fala de Paulo Freire. Eu não quero seguidores, mas eu quero ser reinventado pelas pessoas, né? E é claro que para a gente reinventar a sua obra, nos dias atuais, a gente precisa conhecer um pouco sobre ela. Como eu disse anteriormente, eu não estou aqui como professor, estou aqui como aluno. E assim deve ser todos nós que, de alguma forma, gostamos da obra de Paulo Freire, né? Ser também educando. Muito bem, Paulo Freire, ele casou com Elza, teve 4 ou 5 filhos, né? Depois, no outro dia, a gente conversa sobre isso. E a Elza foi a sua primeira esposa, professora primária, e inclusive ele comenta que ela deu muita sustentação, muita força, muito debate para que ele criasse o que a gente vai chamar de método Paulo Freire, que a gente já falou no programa passado, que não é um método, né? É algo maior do que isso, mas enfim. E aí ela acabou falecendo em 1986, e aí Paulo Freire resolveu casar-se novamente e casou-se então com Anitta Maria Araújo, né? Que é chamada conhecidamente aí como Anitta, né? Ela está viva, né? Ela é viúva do Paulo Freire e ela está viva. Para a gente situar um pouco sobre o Paulo Freire, em 1961 ele foi, aí começa, sabe, um trabalho interessante. Em 1961, Paulo Freire ele foi diretor
dos cursos de extensão da Universidade de Pernambuco, do Recife, não é? E lá, em 61 para 62, ele começou então a colocar em prática esse método de alfabetização, tá? E o que ele fez? Em Angicos, na cidade de Angicos, ele permaneceu lá por um tempo e em 45 dias ele alfabetizou 300 cortadores de cana. 45 dias ele alfabetizou 300 cortadores de canas, ou seja, adultos, né? Imagine que em 1961 a quantidade de analfabetos no Brasil, não tem a dúvida que era extremamente grande, né? Extremamente grande. Então ele desenvolveu esse trabalho muito interessante em Angicos, inclusive uma das suas filhas, a mais velha, acompanhou e tudo mais, né? A gente vai ter também a oportunidade de estar falando mais sobre isso. E vendo esse trabalho de Paulo Freire e Angicos de alfabetização, o presidente da República da época, João Goulart, ele achou interessante e chamou Paulo Freire então para desenvolver esse método de alfabetização de adultos do Brasil todo, né? Chamado Plano Nacional de Alfabetização. Então a ideia de João Goulart era que Paulo multiplicasse esse método de alfabetização no Brasil todo, com cerca de 20 mil núcleos de alfabetização. Esse era o projeto de João Goulart, né? De que Paulo desenvolvesse então um método, o método já desenvolveu, mas que ele desenvolvesse um plano nacional de alfabetização para alfabetizar o brasileiro, não é? Naquela época. E esses núcleos, a gente vai ver no decorrer dos nossos programas, que eles são chamados de círculos de cultura, tá? Inclusive vamos falar como é que são formados esses círculos de cultura, nós vamos conhecer o passo a passo de como ele alfabetizou esses cortadores de cana lá em Angicos naquela época. Então a ideia do João Goulart, ali por final de 63, começo de 64, era que Paulo Freire pudesse então chefiar um plano nacional da alfabetização de adultos a partir desse método. Por fim, isso não saiu do papel, infelizmente não saiu do papel, porque em 64, como todos sabem, ocorreu um golpe militar e toda essa ideia que a gente começou a falar no programa passado sobre educação como prática de liberdade acabou sendo banida do país. Tantas pessoas foram perseguidas, a gente nem vai... O programa não é nem para falar sobre o regime militar, só estou citando porque Paulo Freire também sofreu com o regime militar, foi preso por algum tempo e depois obrigado, em 64 ele foi obrigado a deixar o país, né, o Brasil, retornando muitos anos depois do exílio. Então Paulo Freire, ele pelo método que ele criou de alfabetizar adultos em 45 dias, ele foi perseguido pelo regime militar e foi, para não morrer, foi obrigado a se exilar. Depois a gente vai falar um pouco do exílio dele, que começou no Chile, depois ele ficou um tempo nos Estados Unidos, e a maior parte do exílio dele foi na Suíça, onde ele desenvolveu, na Suíça, trabalhos em países pobres da África, tá? Guiné-Bissau e tudo mais, que a gente vai estar vendo também. E aí a gente retoma agora, curiosamente agora em 2019, não é? Uma ofensa muito grande do governo federal à pessoa do Paulo Freire. Inclusive uma pessoa que não está mais entre nós, né? Que portanto não pode se defender. E talvez
talvez não, com toda certeza, essa ofensa que daqui a pouco a gente vai comentar ao Paulo Freire, talvez seja dada, talvez essa frase que a gente vai ver aqui, olha, alfabetizar é aprender a escrever a sua vida, biografar-se, existenciar-se e historizar-se. Então, para Paulo Freire, a alfabetização é mais do que você juntar A com B, B com A. É você escrever sua própria vida. É você fazer parte da história, como a gente disse no programa passado, né? É tomar consciência. Então, esse jeito de educar, esse jeito de alfabetizar, que o mundo todo leu e lê na pedagogia do oprimido, que a gente viu no programa passado, incomoda, fez com que o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, em 2019, né, se referindo a Paulo Freire, chamou de energúmeno. Esse Paulo Freire é um energúmeno, ou seja, ele é um ignorante, um imbecil, né? Ele é um idiota, enfim, é um tonto, né? Isso são os sinônimos da palavra energúmeno. Isso aconteceu em dezembro de 2019. Eu acho assim, eu acho que por mais que a gente discorde de teorias e pensamentos de outra pessoa, a gente deve manter um nível de debate e de discussão, entendeu? Tem linhas pedagógicas e filosóficas que eu não gosto, mas nem por isso eu vou chamar o autor daquela linha, daquele pensamento, daquele livro de energúmeno, né? Tem que se fazer uma defesa do que você pensa de forma crítica e que possa contribuir. Mas infelizmente isso acabou por ter uma repercussão muito grande no Brasil e no mundo, não é? Essa ofensa do Jair Bolsonaro ao Paulo Freire fez com que o próprio Senado se manifestasse, fizesse então uma sessão solene em homenagem a Paulo Freire. Várias universidades pelo mundo se manifestaram também contrários, né, a essa ofensa, né? Então muitos repudiaram, inclusive seus familiares, seus filhos que estão vivos, sua esposa, né? Então mas eu acho que isso essa ofensa ela não é gratuita, né? Porque Paulo Freire, as ideias de Paulo Freire incomodam qualquer governo totalitário, qualquer governo que não quer utilizar-se da democracia, né? E eu não estou falando aqui governo de direita e de esquerda, eu estou falando que não importa qual governo, mas aquele governo que quer dominar a população, manter a população alienada, acaba por semear esse ódio a Paulo Freire e toda a sua obra. Lembram da semana passada que a gente colocou aquela frase que a verdade do opressor reside na consciência do oprimido? Portanto, o que a gente observou foi uma enxurrada de pessoas que nunca leram, nunca ouviram nada sobre Paulo Freire, e na onda desta ofensa do presidente Jair Bolsonaro, e falarem absurdos nas redes sociais. Eu acompanhei e falei, meu Deus, mas sabe, será que essa pessoa sabe de quem ela está falando? Sabe, pessoas assim que não têm a mínima ideia do que Paulo Freire pensa, fez, contribuiu, e mesmo que a pessoa não goste, ninguém é obrigado a ser adepto ou gostar desta ou daquela filosofia.
mas esperava que as pessoas nas redes sociais pudessem, então, ao menos argumentar alguma coisa. Mas não, eram ofensas mesmo, ofensas pessoais, ofensas absurdas, né, em relação a Paulo Freire. E foi um ódio que acabou sendo disparado aí no Brasil, e as pessoas que defendem o governo, não tem nada contra, as pessoas que escolhem esse ou aquele partido, acabaram por indo nesse barco, né? Sem muito saber de quem eles estavam falando e do que eles estavam falando. Então, por isso que eu digo que, já terminando o nosso programa de hoje, por isso que eu digo que é fundamental, é necessário, não é, que a gente faça esse debate, essa discussão, esse programa sobre 100 anos de Paulo Freire, porque falar de Paulo Freire é falar da sociedade, falar de Paulo Freire é falar das desigualdades sociais, não é? Falar de Paulo Freire é falar de uma educação para a liberdade, né? É falar de conscientização, tomada de consciência. E é tudo isso que o governo não quer. Um povo que desperte a sua consciência. Portanto, essa ofensa não foi ao acaso, não foi por ignorância do presidente. Ele sabe muito bem o que ele fez, ele falou, mas eu não sei se aqueles tantas pessoas que nas redes sociais ensinaram esse ódio a Paulo Freire sabem bem o que estavam fazendo, ou estavam sendo dentro de um processo que a gente vai conversar muito sobre ele também, que é um processo de alienação das massas, né? A gente vai falar também isso nos nossos programas. Mas fica aqui então, a ideia hoje é a gente passar um pouco o que aconteceu de 2019 para cá, em relação a esse ódio, essa ofensa à produção de Paulo Freire, e que isso tinha um sentido político, ideológico, por parte do presidente. E que cabe a nós, né, independente de partido, independente disso, daquilo outro, nós que encontramos no ensinamento, nas teorias do Paulo Freire, algo positivo para a realidade do Brasil. Então vamos alimentar esse debate, essa discussão, tá certo, gente? No próximo sábado estaremos aqui às 10 horas para que a gente possa então trazer mais algumas coisas e conversando sobre esse importante educador brasileiro e do mundo, sobretudo sobre a sua produção, as suas experiências, né? E que a gente possa assim atender ao pedido feito pelo Paulo Freire antes da sua morte, que nós possamos reinventá-lo dia a dia dentro do nosso contexto atual de sociedade do Brasil. Obrigado a todos, a todas e até o próximo encontro, o próximo sábado. Bom final de semana a todas e todos.